Paz e bem, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine no seu coração, na sua vida, a cada instante. Eu quero assim, nesse momento, nesse grande momento, nesse grande dia, né? O dia hoje, quinta-feira, quinta da graça, quinta de adoração. Eu quero assim, nesse momento, rezar, partilhar a graça de Deus. Você que está entrando, eu convido você já a colocar a sua intenção, né, seu pedido de oração, e também faça assim, compartilhe para que outras pessoas possam vivenciar esse momento, que vai ser um momento de graça, um momento de bênção. Eu creio muito na graça que Deus vai fazer. Nós vamos partilhar a parábola do filho pródigo, né? E essa parábola do filho pródigo, ela está muito relacionada com a nossa vida, com a nossa história. Você pode analisar na parábola, se você já leu a parábola do filho pródigo, você vai ver que ela está muito relacionada ao dia a dia de cada um de nós. Ela se encontra no livro de Lucas, capítulos 15, versículo do 11 em diante. Diz assim: disse também um homem que tinha 2 filhos, né? Um casal tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: pai, dá-me a parte da minha herança, que me toca. O pai então repartiu e lhe deu os haveres. Pouco dia depois, ajuntando tudo, aquele jovem que lhe pertencia, partiu. E o filho mais moço, para um país muito distante, ele lá dissipou de sua fortuna, vivendo dissolutamente. A palavra de Deus vai dizer que aquele jovem, aquele homem, né, que pediu a herança, o pai dele em vida, né, pediu a herança. Ele viajou, foi-se embora, foi para terras longe, né? Foi curtir a vida, foi desfrutar daquilo que ele recebeu do pai, né? Então entrou numa vida totalmente desregrada. E a parábola ela vai dizer que ele entrou numa vida totalmente descontrolada. E ele viajou, né? Partiu o filho mais moço para um país muito distante e dissipou todos os seus bens, gastou todo o que o pai dele tinha dado a ele, gastou sem coisas, vamos dizer assim, gastou com coisa fútil, né? Com coisas prazerosas da carne. A Bíblia, a palavra de Deus deixa bem claro quando ele diz: ele dissipou sua fortuna vivendo totalmente depois de ter embanjado tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria, passar necessidade, passar aperto financeiro. Passou por diversas provações porque ele não soube administrar aquilo que ele ganhou do pai. Eu estou falando aqui numa parte que eu vou puxar também para o lado espiritual. Então ele começou a usar dos bens dele, daquilo que ele ganhou. Tudo bom, dona Margarida? Paz e bem. João Batista lá de Itapoca. Compartilhe, né? Vai compartilhando para que outras pessoas possam fazer parte desse momento com a gente. E ele partiu e foi trabalhar, habitar num país distante. E começou a entrar em penúria, fome, necessidade. E o que é que acontece? Naquele momento, foi servir ao serviço dos habitantes daquela região, que mandou para os seus campos. Enquanto na casa do pai dele, ele tinha tudo em fartura, em abundância.
os pais davam tudo a ele, os pais zelavam dele, os pais lavavam a roupa dele, os pais davam a comida, tudo o que ele queria. Então ele vai para o campo trabalhar, naquela região, né? Enquanto o trabalho dele foi no campo, guardar porcos, cuidar de porco. E nós sabemos, quem tem porcica, né? Você que tem porcica sabe que um chiqueiro de porco é muito fedor, é muito fedorento, né? Você tem que lavar o chão, tirar toda a sujeira, banhar os porcos, deixar limpinho, cuidar, zelar. Ele foi viver numa vida totalmente miserável. Ah, o trabalho é digno? É. Mas temos que entender uma coisa. O que é que o Evangelho, a parábola, quer nos falar? Né? Então ele foi trabalhar no chiqueiro de porco e se alimentar. Chegou um ponto de ele passar tanta fome que ele comia os restos da comida dos porcos. Né? Ele comia. Bom dia, Eudes Dias. Que Deus abençoe, meu irmão. O mundo precisa de pessoa do perfil. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Paz e bem. Conte com as minhas orações, Eudes. Então, o que é que acontece? Ele foi viver uma vida miserável, mesquinha, pobre, porque ele gastou tudo aquilo que ele tinha recebido dos seus pais. E entrou numa vida lastimável, né? Quando ele perdeu tudo, ele foi viver, vamos dizer assim, viver da caridade dos outros, sendo humilhado, porque ele deixou tudo. Voltando aqui para o lado, conta o Evangelho, a parábola, que o pai simboliza Deus, e Deus Pai ia todos os dias esperar aquele filho de volta para a sua casa, para o convívio do seu lar, para o convívio da sua família. E o pai todo dia esperar aquele filho. Esse filho, meu irmão, são cada um de nós. Foi eu, quando abandonei a minha casa do meu pai, há muitos anos atrás, e me mandei com uma aventura besta, que eu sofri, que eu passei fome, que eu vivi às custas do irmão. Eu estou sendo muito sincero aqui com você. Quem me conhece sabe que eu sou sincero naquilo que eu digo. Tanto na coisa certa como também naquilo que é errado eu falo, digo que não está certo, que está errado. Então eu fui viver numa vida totalmente desregrada. Fui viver uma vida profana, uma vida de embriaguez, uma vida de orgia. Então quando eu alisei, quando eu acabei com aquilo que eu ganhei, esse evangelho eu trago muito para dentro de mim, porque conta praticamente a história minha. Talvez a sua história, eu não sei. Mas conta a história de muitos e muitas. Por isso eu convido você a compartilhar, meu irmão, para que esses irmãos que também vivenciaram esse momento possam entender que precisa voltar à casa do Pai. Então o que foi que aconteceu? Como diz a leitura aqui do Evangelho, ele gastou tudo, ele ficou na miséria, ele ficou sem nada. Eu passei 3 anos vivendo de migalhas, na bebida, na orgia, sofrendo, dormindo em praça pública, em banco de praça. Só não me tornei mendigo, porque Deus teve misericórdia de mim e as orações da minha mãe, que rezava muito por mim. Porque eu era que nesse filho rebelde, que abandonou o seu lar, que tinha tudo, e foi por uma aventura, como muitos jovens saem da casa dos pais buscando a aventura, pensando que lá fora é como na sua cidade, que todo mundo conhece. Não é.
É uma ilusão. Lá fora a selva é de pedra. A cidade é uma selva, onde tem todos os animais selvagens, falando em relação muito ao homem. Se você não trabalhar, você passa necessidade. Não é todo mundo que lhe dá um prato de comida, não é todo mundo que lhe dá um cobertor, não é todo mundo que lhe acolhe na sua casa para você dormir, tomar banho. Não! Você vai dormir no chão, no relento, na noite, debaixo de uma laje, coberto com um jornal. E ainda graça que muitas das vezes em algumas comunidades faz um trabalho que acaba pegando aquela pessoa para cortar o cabelo, tirar a barba, dar um alimento. Mas são muitos que são expulsos. Quando chega diante de um restaurante para pedir resto de comida, são expulsos daquele local. E acaba se alimentando de resto de comida, de porqueira, de sujeira. Isso é o que acontece quando nós se afastamos da graça, do poder e da bondade de Deus. Olha o que eu disse, a palavra, aqui o Evangelho, a leitura dessa parábola refere-se a Deus Pai e a cada um de nós como filho pródigo que abandona a casa do Pai e a casa de Deus Pai. Quando nós abandonamos Deus, nós caímos numa vida devassa. Nós começamos a gastar dinheiro em tudo. Eu me lembro que a última que eu tinha, o último centavo que eu tinha, o último restante que eu tinha, eu fui para o baralho e acabei jogando, perdendo tudo. Perdi, fiquei ainda devendo. E quando você deve, diante dessa realidade, você é cobrado ou paga ou sofre as consequências. E eu sofri as consequências. Mas que Deus, quando eu disse que Deus é misericordioso, Deus me resgatou. Deus me trouxe de volta. Deus me trouxe ao convívio da minha família novamente. E é como aquele pai que esperou o filho voltar. Deus esperou aquele filho voltar à sua casa. E o que foi que aconteceu com aquele filho que voltou à sua casa, meu irmão? É maravilhoso, é grandioso. Quando o filho volta à casa do pai, aquele pai ficou muito feliz, muito contente. Imediatamente chamou seus empregados, seus servos, os seus súditos, que é os empregados, né? Chamou eles, trouxe uma túnica, colocou sobre ele, deu um anel, colocou no seu dedo, mandou matar um boi e fez um grande banquete e disse: meu filho estava perdido, foi encontrado, meu filho estava morto, voltou à vida. Porque no pecado a pessoa está morta, está destruída. Mas esse Deus que é amor, esse Deus que é misericórdia, nos chama a cada dia a sair desse lamaçal, a comer as comidas dos porcos. Lembre-se, no Evangelho, quando aquele demônio se encontrava numa manada de porcos, ou se encontrava num homem no cemitério, aquele homem disse: manda mesmo que ele vá para dentro daqueles porcos. E aqueles porcos saíram todos, entrar na água e morreram. Você pode pegar os evangelhos que está lá dizendo. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra uma realidade que muitas vezes nós não entendemos porque Deus falou nessa parábola. Porque Deus quer falar para mim e para você. Que nós devemos voltar para Deus, que nós devemos voltar à nossa intimidade e receber a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança foi feita com Jesus Cristo pelo sangue, pela nossa salvação, pela nossa libertação, e voltar ao convívio da família,
Quantos irmãos e irmãs se encontram no meio do mundo, que hoje não tem mais como voltar para a família, muitos não voltam com vergonha, com cerimônia, uma palavra que eu não sei nem se tem no vocabulário, no dicionário Aurélio, mas muitos não voltam porque não tem condições de pagar suas passagens de volta para suas casas, e tem vergonha, quando chegar em casa talvez acha, né, chega na sua terra, às vezes chega sem nada, e às vezes está ainda naquela expectativa de conseguir coisas bem para chegar e botar um negócio, porque aqueles que ficaram estão às vezes muito melhor do que aqueles que partiram. Quantas pessoas, meus irmãos, se encontram que saíram nesse mundão, que se encontra perdido, dormindo debaixo dos viadutos, debaixo das lajes, nas praças, no banco de praça. Como eu disse, eu cheguei a dormir em banco de praça, eu cheguei a dormir uma vez em Fortaleza, lá na igreja do Sagrado Coração de Jesus, ali onde tem o santuário de São Francisco de Assis, na Duque de Caxias. Dormi lá uma noite, fiz uma experiência que foi desagradável, mas dormi. E Deus foi me amadurecendo, e Deus foi tendo misericórdia de mim. E Deus fez uma mudança totalmente na minha vida, porque nós somos de Deus e é preciso, como aquele filho pródigo, quando ele se encontrou no estado decadente, ele teve coragem. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tinha fartura em abundância. E quando ele chegou, ele disse: pai, eu não quero ser tratado como filho com todo privilégio. Eu quero ser tratado como um dos teus empregados. Porque os empregados viviam muito bem, viviam melhor do que aquele jovem, quando ele perdeu tudo. Outra coisa que traz no Evangelho muito bom para a gente refletir é quando a gente tem dinheiro, finança boa, não falta amigo, pessoas ao nosso lado para gastar o que você tem, para lhe convidar para as festas, para as baladas, para o churrasco, para as coisas. Quando você está liso, ele está com o pé no seu traseiro e lhe abandona. Você procura ele e ele diz: eu não posso, estou ocupado. Dá desculpa farrapada, mas quando você tinha dinheiro para gastar com eles, ele estava tudo ali ao seu redor. Por isso, meu irmão, esse evangelho é contar a história da nossa vida. É a minha vida, é a sua vida. Talvez você não passou por tudo isso, que aqui fala do filho pródigo, mas eu passei semelhante coisa. E eu louvo e glorifico a Deus, porque Deus me deu a graça. Hoje, quem eu sou, quem eu era, quem hoje eu sou. Por isso, sempre eu reflito da onde eu saí, o que eu fiz, o que aconteceu comigo e hoje a oportunidade que Deus está me dando. Essa oportunidade que Deus está me dando, que eu faço como São Paulo diz: pregar o evangelho, levar a palavra de Deus para mim é uma honra. É viver, é buscar vivenciar a graça de Deus a cada dia. Porque o evangelho de Jesus Cristo, meu irmão, é vida, é libertação, é restauração, é cura, é manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Você que não compartilhou ainda, compartilha. Quem sabe os teus amigos que estão lá, são amigos do teu Facebook, assista essa palavra, né? Vamos dizer, não vou falar nem uma pregação, mas assista, né? Para que eles possam também sentir na pele, sentir realmente o que precisa mudar. Porque, meus irmãos, quantos jovens estão se acabando, se destruindo. Quantas famílias estão sendo destruídas. E quantos pais estão chorando, derramando lágrima pela perda dos seus filhos. Chegou um ponto na minha vida que eu rezava, pedia a Deus
para que Deus me concedesse a graça de viver menos 33 anos, que eu pensava é a idade de Cristo. Porque Cristo morreu e ressuscitou com 33 anos. O seu ministeriado foi 3 anos. Então eu dizia, Senhor, que me concede a graça de eu viver menos 33 anos. E Deus me concedeu a graça e já estou com 56. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Por isso eu sempre, quem me conhece sabe que não é uma falsidade, mas é uma verdade do Evangelho que traz para mim a cada dia a palavra dele, que me dá força para vencer os obstáculos, para ajudar as pessoas que estão precisando. Quem me conhece sabe, né? Algumas pessoas que estão comigo nesse momento sabem e me conhecem quem eu era, o que Deus fez na minha vida. Deus fez um grande milagre na minha vida. Deus quer fazer um grande milagre na tua vida também. Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer restaurar o teu coração, Deus quer restaurar a tua dignidade como filho de Deus. Volta para o Senhor enquanto há tempo. Volta para Deus e Ele te espera de braços abertos, como o Senhor me esperou, como o Senhor me acolheu de braços abertos, como Deus teve paciência de me esperar, porque eu me encontrava na lama, no lamaçal, como diz a palavra de Deus lá em Pedro, e também fala em outras cartas, que a porca lavada volta ao lamaçal, e o porco que come e provoca e depois come por seu próprio vômito. Meus irmãos, isso acontece quando nós estamos numa vida totalmente desregrada, distanciada do poder e da graça de Deus. Voltando aqui, a família. Olha, a gente pode estar onde tiver, mas pai e mãe nunca é substituída. A mulher pode ser maravilhosa, bela com você, mas pai e mãe é único. E quantos filhos abandonaram seus pais, que hoje chora remorso na vida, porque nunca teve a coragem de dar um abraço no pai, dizer, meu pai, me perdoe, estou aqui. Me lembro que um dia eu fui abraçar o meu pai, eu nunca tinha dado um abraço no meu pai. E fui dar um abraço no meu pai, quando eu abracei o meu pai olhou para mim e disse assim, o que tu está querendo? Por quê? Porque eu só fazia uma coisa para o meu pai, no interesse de ganhar. Então eu fui conquistando a amizade do meu pai. Meu pai morreu com 82 anos, e durante 2 anos, que nós sabíamos que o meu pai ia falecer, tinha uma doença chamada uma veia escamada, né? Fazia tratamento, todos os anos ele viajava a Fortaleza, fazia todos os exames, que era na Unimed, e no final de tudo isso, eu tirava a barba do meu pai. 3 vezes por semana eu ia tirar a barba do meu pai. E aquilo me alegrava só em tirar a barba do meu pai. Me alegrava. Sabia que ele ia falecer, mas me alegrava porque eu estava ali nos últimos tempos da vida dele, nos últimos momentos da vida dele, estava ali. E uma coisa impressionante que eu soube, e depois me repetindo, que uma pessoa perguntou, seu Mário, quantos textos você reza por dia? Ele dizia assim, meu filho, hoje eu estou rezando 8 textos por dia. De 5, 7, 8 textos ele chegar a rezar por dia. E perguntou, mas seu Mário, por quê? Meu filho, porque eu não sei o dia de amanhã, chegar um dia que eu não vou conseguir rezar nenhum. E eu me lembro que eu fui rezar um texto com meu pai. Quando eu comecei a rezar o texto com ele, ele dizia, Ave Maria, ele dizia assim, Pai Nosso. Ele não sabia mais como rezar o texto. Precisa, meu irmão, você voltar para a sua casa, conviver com a sua família, fazer a experiência novamente de família, porque nunca é substituível, nunca substitui um pai e uma mãe.
Mãe é mãe, pai é pai. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos momentos difíceis, ele chora as dores. Eu nunca diz uma história antiga que era falada pelos os repentistas, dizia que uma mãe entra numa briga para defender o seu filho amado entre facas e peixeiras, entre facões, mas entra lá para defender seu filho. E é isso que uma mãe faz, é isso que um pai faz, sabendo que tem muitas pessoas ruins, porque não conhece a presença de Deus em suas vidas, porque não tem experimentado, como eu não tinha experimentado a graça de Deus. E esse Deus me fez experimentar Ele, vivenciar a cada dia, porque Deus é um Deus presente nas nossas vidas. Eu posso não ver, mas eu posso sentir a sua presença fortemente na minha vida, a sua presença fortemente na Eucaristia, através do sacramento. Isso é voltar à casa de Deus, os dons que Deus te deu, aquele bem material que aquele jovem pediu, os talentos que ele perdeu, a sujeira que ele teve, a lamaçal, Deus lavou-lo, purificou-lo, deu uma veste nova, simbolizando a veste da pureza, da gratidão, do amor. Aquele jovem se sentiu amado novamente. Aí tem a história do filho mais velho. Olha o que o outro disse. Pai, é interessante, pai. Eu trabalho a vida inteira contigo. Você nunca fez uma festa para mim. Você nunca fez nada para mim, pai. E o pai disse, meu filho, tudo que eu tenho é teu, está nas tuas mãos. Por isso, meu irmão, minha irmã, aproveite o tempo que Deus te dá. Aproveite o tempo que Deus te dá para viver em Deus. Tome muito cuidado, porque, como eu disse, quando nós temos dinheiro, aparecem pessoas para nos inebriar, para nos enganar e para tirar de nós. Promete. Eu fui um cara, um jovem, que quando eu tinha 14 anos, 15 anos, eu prometia namorada, coisa absurda, que eu achava, eu pensava assim, mas como essa abençoadinha é infantil, que eu não ia comprometer, eu não ia cumprir. E elas caíam na conversa, na minha conversa, como muitas pessoas caem na conversa, na lábia de muitos. Seja sábia, seja inteligente. Nada, meu irmão, nada. Saiba discernir o que é correto, para que não sofra as consequências que eu sofri na minha vida. Não sei nem por que Deus está me levando eu partilhar isso, mas eu acredito que Deus, a levar eu partilhar esse negócio com você, talvez Deus quer tocar no coração de alguém, não sei, que não dá para me ver o nome de quem está agora comigo. Só peço que você compartilhe. Não sei nem quem está pedindo oração, quem está rezando comigo, quem está ouvindo isso, eu estou dizendo. Mas quantas vezes eu fiz isso, enganei. Hoje eu peço perdão todos os dias por ter enganado as pessoas, principalmente namoradas. Porque é muito fácil. Como é fácil você começar a trabalhar na mente de uma pessoa e tirar dela proveitos, né? Eu me lembro de uma pessoa que tinha uma idade mais em cima da minha, e eu era jovem ainda, tinha acho que era 20 anos, se eu não me engano, e a pessoa era mais jovem, e eu comecei a aproveitar dessa pessoa, até hoje me arrependo, comecei a aproveitar dela, fiz ela se apaixonar por mim, gostar de mim, porque a paixão é uma coisa carnal, a paixão não é amor. O amor, ele constrói, o amor, ele edifica,
O amor, ele não toma de ninguém, ele ajuda. A paixão, ele rouba da pessoa até o último suspiro que ela tem. Então eu comecei a usar. Você, meus irmãos, você não quer saber como o inimigo usa a pessoa quando ele está no pecado, quando ele está numa vida desregrada, quando ele está afastado da casa de Deus, quando ele está ausente de Deus, ausente do Pai. Ele se torna presa fácil na mão do inimigo, e o inimigo usa pessoas para roubar, para tirar, para inebriar, e aquela pessoa me dava tudo o que eu queria. E eu saía com a cara mais de lambida, escarada. Eu saía, ia curtir com outras pessoas. Quando eu fui me confessar fazer uma confissão verdadeira, há 28 anos atrás, 30 anos atrás, se eu não me engano, eu fiz uma lista. Eu passei 2 anos rezando e pedindo que Deus mostrasse toda a sujeira que eu tinha cometido. E Deus foi mostrando, eu fui anotando toda a sujeira. E quando eu me confessei, naquele momento, eu fiz um propósito de nunca mais viver aquela vida mesquinha, miserável que eu vivia, aproveitando de pessoas, do trabalho, do suado de várias pessoas. A única coisa que eu não fiz, ainda fiz, foi tirava, cansei de tirar, e eu peço perdão muito isso, objeto da pessoa. Quando eu agarrava ela, abraçava, acabava tirando o objeto dela, para trocar, para beber, para curtir, para farrear. Hoje eu não tenho vergonha de falar, e aqui, publicamente, não tenho vergonha. Quem me conhece já viu eu partilhar isso. Não sei de forma foi, ou como foi a proporção que eu cheguei a partilhar, mas ainda hoje eu rezo por cada uma daquelas pessoas que eu usei, porque eu não queria trabalhar, porque eu queria ter uma vida fácil. E quando a gente tem uma vida fácil, quer ter uma vida fácil, procura alguém para sustentá-la, para sustentar a pessoa. Meu irmão, a palavra de Deus diz que nós caímos no lamaçal. Aquele jovem caiu na lama, e quando ele comeu a sujeira de porco, ele lembrou: eu preciso voltar à casa do meu pai, onde lá tinha fartura em abundância. Se você não é obediente ao teu pai e à tua mãe, comece a ser obediente. Seus pais têm amadurecimento, são maduros na caminhada. Deus concedeu eles a sabedoria para educar os filhos, para dizer o que é certo, o que é errado. E nós queremos dizer que nós somos donos da nossa vida, porque hoje eu tenho a idade, tenho 50 anos, tenho 40, tenho 30, já tenho meu emprego. Não, eu sou dono da minha vida. Não, você não é dono da sua vida de jeito nenhum. A sua vida pertence a Deus. O que é que você faz do seu dinheiro? O que é que você faz daquilo que Deus te deu, através do trabalho que Deus te concedeu? O que é que você está fazendo? Você está usando o seu dinheiro para o bem, ou está usando o seu dinheiro para fazer coisas erradas? Coisa fútil. Usar dos seus bens, do seu dinheiro para usar de coisas erradas, fazer coisas feias. Use do dinheiro que você trabalha, do suor do teu rosto, meu irmão, minha irmã, para edificação, para construir algo sólido. Não gaste o seu dinheiro, não faça. O Padre João dizia assim uma coisa interessante. O saudoso Padre Léo, grande homem de Deus, dizia: o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Eu estou usando o meu dinheiro para o bem, para ajudar o meu próximo, para ajudar aquela pessoa que precisa, o vizinho, que às vezes nós temos um vizinho que precisa de um alimento, às vezes nós temos um vizinho que precisa de um remédio, e às vezes nós não temos a coragem de dar, de ajudar.
Se Deus te deu um emprego, se Deus nos deu a graça de alguma coisa na vida, é para que podemos ajudar alguém. Ah, você pode dizer assim, Tamar, tu ajuda. Quem me conhece sabe o que eu faço e busco fazer para ajudar alguém. Não estou aqui colocando para ter mérito. Eu não quero mérito nenhum. O meu mérito vem simplesmente do Senhor. Né? Deus é que me dá recompensa. Eu quero dizer isso para você, meu irmão, para que você use do seu trabalho, do seu dinheiro, daquilo que Deus te concedeu, para ajudar quem precisa, quem necessita. Talvez seja o teu irmão na tua casa, esteja precisando e você não sabe. Talvez seja um vizinho seu. Talvez seja uma pessoa que você conhece, que passa por um momento de dificuldade. Mas voltando sempre, meu irmão, se nós não voltar à casa do Pai, à casa de Deus, se nós não voltar o nosso coração para Deus, para Jesus Cristo, nós vamos continuar na nossa vida mesquinha, miserável e pobre, espiritual, né? Mesmo que nós tenhamos tudo, carro de luxo, casa luxuosa, mas se nós não tiver Deus no nosso coração, não permitir que Deus entre nas nossas vidas, nós vamos continuar com a pobreza espiritual, né? E a pobreza espiritual, ela nos leva a entrar naquilo que o inimigo quer, destruir a família, o lar. Por isso que eu partilhava com você, quantos filhos precisam abraçar os seus pais? Quantos pais precisam abraçar seus filhos? Quantas mães precisam abraçar sua filha e dizer, minha filha, eu te amo? Como eu disse para você, a primeira vez que eu fui abraçar meu pai pensava que eu queria dinheiro, porque eu só agradava meu pai para ter, para ganhar, para tirar dele. Abrace o seu pai enquanto ele é vivo. Ame ele enquanto é vivo. Faça o que for possível para ajudá-lo, para dar carinho. O seu pai. Hoje eu tenho a minha mãe, tem 85 anos, foi amputada uma perna. E eu olho para minha mãe, rezo o texto com ela. E quando eu rezava, a minha mãe, eu dizia, mãe, o que é que você pede? Meu filho, eu peço, a única coisa que eu peço a Deus, que Deus nunca tira, que a minha fé não se perda. Pode tirar a perna, pode tirar tudo, mas eu quero que a minha fé seja uma fé firme em Jesus Cristo, na igreja, amando essa igreja, apaixonada por Jesus Cristo. A minha mãe naquele momento me evangelizou muito, porque muitas vezes, meus irmãos, se dói uma dor de cabeça, nós reclama. Se tem uma dor na junta, reclama. Tudo. Olha aquele jovem que se encontrava na lamaçal, que pegou todos os seus bens, na parábola do filho pródigo. Todos os seus bens, todos os seus dons e talentos, estragou, destruiu. Mas teve a humildade de repensar. Eu vou voltar para a casa do meu pai, que lá há fartura e a abundância. Volte, meu irmão. Você que quer voltar, que você está distante do seu pai, da sua mãe, que está com tempo que você não visita, volte e dê um abraço no seu pai. Quantos filhos vão-se embora mal dos pais, que não fala com os pais, que não manda um alô, não liga para o pai. Ô meu pai, a sua bênção. Mãe, a sua bênção. Quantos não faz isso mais? E quantos que estão ausentes desse pai que é Deus? Tanto do pai físico, nosso pai terreno, como também do nosso pai celeste. Voltemos ao nosso Pai celeste, e Deus Pai está de braços abertos
para te abraçar, meu irmão, para te amar, para te dar aquele anel de ouro colocado no teu dedo, o anel da aliança que Deus fez com o homem, né? E selado no sangue de Cristo, revestido com o poder do sangue de nosso Jesus Cristo, essa aliança de Deus Pai com cada um de nós. Volte, meu irmão, volte a Deus. Eu nunca vi uma pessoa sofrer porque se apaixonou por Jesus Cristo, por servir a igreja, por amar essa igreja que Jesus colocou, entregou a Pedro e hoje os sucessores de Pedro, o nosso Santo Papa Francisco e nossos párocos, né? Mesmo que tenha algum problema, meu irmão, mas não perda a intimidade da Eucaristia, do sacramento, da edificação na graça de Deus. Eu não sei qual é o santo, não sei se é São João Maria Vianney, conhecido como Curandares, que dizia, mas é um desses santos, dizia, vale muito mais uma missa em vida de que sem missa depois de morto. Porque você vivo, meu irmão, você está presente ali. Aí eu vejo pessoas dizer, assistir a missa pela televisão nesse período de pandemia foi o necessário. E é necessário. E a igreja nos deu a graça de a gente fazer a nossa confissão, o ato penitencial naquele momento, se arrepender das nossas fraquezas, da nossa miséria. Mas quando voltar tudo normal, meu irmão, volte à igreja, vá diante do sacerdote, persona Cristo, está na pessoa do Cristo, é Cristo que opera. Vá lá, volte aos braços do Pai, através do sacramento da graça reconciliadora. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E eu quero pedir aqui a Nossa Senhora, padroeira da nossa cidade de Itarema, essa mãezinha querida, Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis e São Miguel Arcanjo, que nós estamos vivendo a quaresma de São Miguel Arcanjo, os 40 dias, que finaliza exatamente no dia 29, com uma grande celebração, se Deus quiser e Deus nos permitir, participar dessa celebração de fechamento, do encerramento da quaresma, com graça, com bênção, com vitória. Busque, meu irmão. Pedimos aqui, Nossa Senhora, eu peço, amado Deus Pai, derramai a tua graça, a tua bênção sobre nossos corações, para que nosso coração seja inflamado pelo teu amor, pelo amor à igreja de Jesus Cristo, ao serviço do reino de Deus como batizado, assumir a missão que Deus nos confiou, de servir a igreja, servir o próximo, os irmãos. Que Deus nos dê essa graça profundamente. Mãezinha querida, cobre com teu manto de proteção cada um de nós, para que sejamos agraciados no coração do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que essas palavras, ela faça eco ao seu coração, e que você reflita naquilo que Deus trouxe para mim e para você nesta manhã. Que Nossa Senhora te guarde e proteja, ilumine os seus passos, os seus caminhos. A cada dia, peça a intercessão de Nossa Senhora sempre, e peça que Jesus penetre na sua alma, no seu coração, porque é incrível uma coisa que tem na Bíblia. Em Coríntios capítulo 6, vai dizer que eu e você é templo do Espírito Santo.
E o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Jesus Cristo, segunda, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. Deixe que o Espírito Santo renove a sua fé. Nessa pandemia, muitas pessoas ficaram abatidas, tristes, esmorecidas, perderam, muitos deixaram de acreditar. Eu digo para você, Deus nunca te abandonou. Nossa Senhora estava presente na tua vida a cada instante. Jesus nunca te deixou só. Mesmo que você colocou na sua mente, o inimigo colocou na sua mente, porque o inimigo coloca pensamento ruim, negativo sobre nós. Deus nunca te abandonou. E Deus nunca te abandona. Se você ler a Bíblia, lá no livro de Isaías, vai dizer: mesmo se o teu pai te abandonar, a tua mãe te abandonar, eu jamais te abandonarei, diz o Senhor. E Isaías 43, ele vai dizer: eu entrego nação em troca de ti, reinos em troca de ti, porque tu és precioso aos meus olhos. Eu te amo e te aprecio. Eu te chamo pelo nome. Como é o teu nome? Deus sabe o seu nome. Porque lá no livro de Isaías está dizendo que o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Deus sabe o seu nome. Deus sabe a tua necessidade. Deus conhece você na profunda dimensão da sua alma, da sua vida. Deus conhece. Nós podemos até querer enganar, mas Deus nós não enganamos. Porque Deus é onisciente, Ele sabe o que eu penso, Ele é onipotente, Ele tem o poder para a manifestação de todas as coisas, Criador de todas as coisas, onipresente, Ele está presente agora aqui, está presente na tua casa, está presente na tua vida, meu irmão. Que Nossa Senhora nos guarde. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco. Bendito seu vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça de Deus Pai, pela intercessão de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo, estão vivendo a quaresma de São Miguel Arcanjo, abençoe todos nós, Pai do céu. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um forte abraço e uma quinta-feira agraciada em Deus. Que Deus te abençoe. Conte com as minhas orações, estarei orando por você. Paz e bem, que Deus te abençoe, ilumine.